Amém, querido, querida. Amém. Bonita canção, né? Lindo louvor. Mais uma vez para agradecer a Deus pela figura preciosa da nossa mãe, certo? Hoje minha mãe não está comigo, é viva, está no Rio Grande do Norte, mora lá no Rio Grande do Norte. E por conta da distância também e por conta da pandemia, a gente tá se resguardando, né? Resguardando uns aos outros, certo? Já foi vacinada, já recebeu a primeira dose, olha que coisa boa, e vamos em frente, certo? Aos pouquinhos, Papai do Céu vai administrando tudo isso e logo eu tenho certeza que o nosso Brasil vai superar essa realidade pandêmica e vamos poder voltar a nos abraçar, fazermos as festas que a gente deixou de fazer faz mais de um ano. Eita, não é verdade? Não vai faltar abraço, certo? Não vai faltar abraço não, viu? Vai ter muito abraço guardadinho para compartilhar com o mundo inteiro, amém? Olha, queridos, eu espero que você tenha convidado aí os nossos irmãos, as pessoas que você ama, talvez alguns já estejam aí presentes conosco. Se ainda não fez, aproveita a hora, porque a gente vai começar aqui a fazer a leitura do texto bíblico que vai embasar a nossa reflexão de hoje. E você pode aí clicar aí nesse aviãozinho e clicar nos seus contatos. Muitos talvez já estejam aqui conosco, certo? E a pessoa fica até feliz, né? Porque você, se não viu o nome da pessoa passar aí na listinha, pelo menos a pessoa sabe que você está antenada com ela, tá bom? Então convido os irmãos, convido os amigos e vamos desfrutar dessa celebração, que ela é uma celebração enxutinha, é verdade, mas eu tenho certeza mais do que suficiente para falar o meu coração e o seu, tá bom? Então, irmãos, olha, a leitura de hoje, eu vou chamar a Cris para ler, certo? A mamãe do dia aqui de casa, isso aí, não é só do dia não, viu? De todos os dias. A gente roga a Deus e a gente, vamos cair no lugar comum, é clichê, dia das mães é todo dia, e é mesmo. Então, por que a gente celebra hoje? Para servir de exemplo, bem? Entendeu? De exemplo. Então, que a gente entenda no exemplo do dia de hoje, que esse dia seja um dia para ser celebrado todos os dias, certo? Você que tem uma mãe em casa, você que tem uma mãe que lhe amou, que lhe abraçou, que cuidou de você, mesmo que Papai do Céu já tenha colhido ela do seu jardim, essa mãe estará sempre com você, porque você é feito dela também, viu? Amém. Sem desprezar os papais, não é verdade? Claro. Ninguém nasce só da mamãe não, nasce do papai também, é verdade, tá bom? Mas hoje é dia da mãe, então é dia do papai também honrar a mamãe, não é verdade? É isso aí, tá bom? Então vamos lá. Então eu quero convidar você a fazer a leitura do texto bíblico que a Cris vem ler aqui, certo? E se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, dos versos de número 41 ao 52. Vou repetir para você. Leitura do Evangelho de Lucas. Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2, dos versos de número 41 ao 52. Amém. Amém, queridos e queridas. Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Queria saudar, desejar um feliz Dia das Mães, né, a todas as mulheres da Paróquia São Paulo, todas as mulheres da Igreja Episcopal, as que nos assistem também. Tenham um dia muito feliz, um dia de muita alegria em família, né, que Deus derrame, como eu acabei de colocar ali na live, né? Muita graça, muita sabedoria, muito amor, muita paciência, muita resignação, resiliência, né? E muito amor para dar, porque amor é para ser dado, é para ser compartilhado, não é só para falar, é para a gente dividir com as pessoas que amamos, nossos amigos, né? E hoje é um dia especial, é o Dia das Mães. E eu quero abraçar minha mãe, que está lá em Limoeiro, que não estou com ela, por segurança dela, eu não fui para protegê-la, e Pompeu também para proteger a mãe dele. Então, sinta-se todas duas muito abraçadas, né? Como você também, que nesse momento está assistindo. Que Deus renove a sua alegria todos os dias da sua vida. Amém? E a palavra de hoje se encontra em Lucas,
capítulo 2, a partir do versículo 41 a 52, que diz assim: Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que os ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Amém? Esta é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém, queridos. Deus abençoe. Pois ela não está linda? Linda, como sempre. Cada dia mais bonita, mais jovem, certo? E eu louvo a Deus pela mãe maravilhosa, pela esposa, pela companheira, né? Pela pessoa especial que ela sempre foi. Sempre foi. Cris sempre foi essa mãe que para nós um grande presente. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Prestou bem atenção na leitura, certo? E eu quero aqui convidar você a dar uma passeada nesse momento da vida de Jesus, em que Maria teve uma participação muito especial e as atitudes de Maria falam muito ao coração da gente, com certeza vão falar muito ao seu coração, como falou ao meu, e para a gente perceber o quanto Deus presenteou a cada um de nós, o quanto Deus presenteou a humanidade com a figura da mãe, né? Com a figura da mãe. Então, alguém disse que quando Deus fez o homem, ele, se é que Deus faz alguma coisa imperfeita, não é o caso, porque o homem imperfeito de hoje é porque o pecado entrou na humanidade, só por isso. Mas a gente brinca dizendo assim, quando Deus fez o homem, pensou em fazer algo melhor ainda, e percebeu que ele podia fazer algo melhor e fez a mulher. E para premiar a mulher, fazer ainda ela mais perfeita, deu a ela a capacidade de ser mãe, né? E, irmãos, particularmente falando, eu concordo com essa brincadeira, com esse jeitinho de falar, tá certo? É verdade, certo? A mãe tem algo especial, certo? E o nosso querido Dom Paulo brinca, né, quando ele fala do Dia das Mães, né? Qual é a diferença entre o presente do Dia das Mães para o Dia dos Pais? Aí Dom Paulo brinca dizendo assim, olha, o Dia das Mães, o presente do Dia das Mães, ele é igual ao presente do Dia dos Pais, só que um pouquinho mais caro. É verdade, ele brinca dizendo exatamente esse aspecto de que a gente entende, certo? O que da natureza feminina, né, que está no coração de cada mãe, de cada mulher, tudo isso é sempre comunicado para todo aquele que tiver o coração aberto para receber. Isso é que é importante. O que não significa absolutamente que esse mesmo amor, que essa mesma intensidade
isso não aconteça no coração do papai, tá certo? Absolutamente. Mas, de qualquer maneira, vamos olhar hoje para a figura da mãe, porque ela é hoje a pessoa a ser declamada, ela é a pessoa a ser louvada diante de Deus. Irmãos, vamos para o nosso texto, o texto que a Cris acabou de ler, e a festa da Páscoa, que durava cerca de uma semana lá em Israel, era uma festa, enfim, maravilhosa. Vinham judeus do mundo inteiro, gente migrava para lá, voltava para celebrar a festa da Páscoa, porque é uma ordenança bíblica, inclusive, é uma ordenança escriturística, e 7 dias de festa, caravanas iam e vinham, certo, para Jerusalém. Certamente José e Maria estavam ali numa caravana, certo? Provavelmente uma caravana de Nazaré, ok? E, enfim, eram as caravanas de familiares, de pessoas conhecidas, de amigos, que formavam aqueles grandes grupos, certo? E, enfim, viajavam dias a pé, com seus jumentinhos e tudo mais, com suas carroças, traziam suas tendas, acampavam ao redor de Jerusalém, por aí vai, certo? Enfim, é muito interessante. Então, Jerusalém naqueles dias estava vivendo dias de muita euforia, de muita alegria. O que não era diferente na vida de Jesus. Por quê? Se você for ler, certo? Esse trecho, né, do Evangelho de Lucas, ele tem um subtítulo, né, interessante, vou ver aqui, ó. Diz assim: Jesus no templo aos 12 anos de idade, certo? Jesus estava celebrando os 12 anos, ele já tinha recém completado os 12 anos ali. E para ele aquela Páscoa era uma Páscoa diferente. Por quê? Por uma série de razões. A tradição judaica era uma tradição muito organizada, era uma tradição bastante bem dividida. Só para você ter ideia, por exemplo, aos 3 anos a criança desmama. O desmame da criança, pela tradição judaica, deve acontecer aos 3 anos de idade. E aí o que rola? O que rola é o seguinte: a partir dos 5 anos, né? Ou seja, a partir dos 3 anos de idade, ela já começava a viver os primeiros passos do que a tradição reservava para ela, certo? E ela já podia vestir, veja, uma criança de 3 anos já podia começar vestindo vestes, usando vestes com borlas, certo? E isso está lá em Números 15, verso 18 em diante, você vai ver, está lá, certo? E aí, isso já dava um caráter solene para a criança, muito embora ela com 3 anos ainda fosse começando a perceber, mas ela sabia que aquilo ali era uma coisa especial, diferenciada, e ela começava usando umas vestes especiais a partir dos 3 anos de idade. Quando chegava aos 5 anos de idade, começava a aprender, então, a lei nas escolas. Ela já começava aprendendo a lei judaica na escola. E aí, a partir daí, ela estudando, aos 10 anos, ela já podia estudar a Mishnah. A Mishnah é um compêndio, né, um conjunto de interpretações da lei que vão repassando exatamente a compreensão, vão aumentando a compreensão do universo das leis judaicas, a partir dos 10 anos de idade. E aí o que acontecia? Como a criança já estava estudando a lei, estudando a interpretação da lei, aos 12 anos, e aí é por isso a data importante, aos 12 anos a criança, o jovem, ele já estava, ele já era declarado responsável, veja que coisa linda, aos 12 anos ele já era considerado responsável pela obediência à lei, pelas ordenanças, pelas festividades, enfim, de maneira que aquela festa em Israel era para Jesus, irmãos, veja, aquilo era para Israel como uma criança, como um jovem vai pela primeira vez para um parque de diversões que ele nunca foi, certo? Que ele foi conhecer algo que ele sempre sonhou, certo? Estar ali é a primeira vez. Então ali, aos 12 anos, a Jerusalém, né, o templo, passou a ter um significado muito maior para Jesus, tá certo? E Jesus ali assumindo a responsabilidade dele para consigo mesmo acerca da lei judaica, né? Aos 13 anos já era permitido o uso dos filactérios, que são adereços usados pelo judeu na hora das orações. São caixinhas de madeira contendo orações judaicas, certo? E elas são, ele amarra aquilo no corpo, ele adequa aquilo no corpo, então fica uma caixinha aqui na testa,
uma caixinha no coração e uma caixinha no braço, certo? É assim, para que, né, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, enfim, a ideia é dar uma representatividade física a esse compromisso do judeu com o Deus vivo, com o Deus da palavra. E aos 18 anos, o jovem, já com 18 anos, já podia estudar a Gemara. A Gemara é uma coletânea de declarações acerca das lendas judaicas, e quando a gente junta aí, né, a Gemara mais a Mishnah, que a Mishnah é exatamente esse conjunto de interpretação de leis. Então, a Gemara mais a Mishnah faziam né, completavam aquilo que o judeu chama de Talmud, que é o compêndio, né, que é a reunião de tudo que se tem escrito acerca da erudição da doutrina judaica. Então, irmãos, o que acontece? Jesus, nesse tempo, repare, ele ainda não tinha chegado aos 18, mas ele já estudava a lei, ele já estudava a interpretação das leis. Então, vamos lá, Jesus já estava dispondo de uma certa independência. E aí, o que rola, certo? O que rola, queridos, é que, de uma certa maneira, ele sabia que ali naquele momento a presença dele no templo era importante. De certa maneira, esse novo passo dentro da sua educação com o judeu, ele requeria de si próprio a presença no templo, certo? Então, enfim, para ele era um grande tesouro. Como a gente tem grandes tesouros na vida da gente, eu espero que nessa pandemia você esteja descobrindo aí grandes tesouros na nossa vida. Hoje, de uma maneira especial, eu espero que todos olhem para a mamãe e agradeçam a Deus, porque ela é um grande presente, é um presentão, é um grande tesouro na vida de cada um de nós. E aí eu pergunto a você, onde você tem colocado seu coração? Porque a Bíblia diz que onde está o seu coração, aí estão os seus tesouros, certo? Está lá em Mateus 6,21. Onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Irmãos, todos nós buscamos grandes tesouros ao longo da nossa vida, é verdade. E eu espero que de verdade, nesse tempo de pandemia, todos nós tenhamos descoberto novos e preciosos tesouros. E eu espero no Senhor que, ao contrário de muita gente por aí que está procurando tirar vantagem desse tempo de pandemia, quando eu digo essa vantagem, eu estou falando da vantagem ilícita, eu falo daqueles que buscam os tesouros de verdade, aquilo que de verdade tem valor para nós. Eu espero que a sua alma, seu coração estejam descansando naquilo que realmente faz diferença. Enfim, então, tem coisas na vida da gente, irmãos, que são tesouros que a gente não consegue, que eu diria que são tesouros universais. O amor, a graça, as virtudes, o bem-querer, a saúde, a amizade, a fraternidade. A gente hoje está praticando a fraternidade de forma virtual aqui, a gente também pode praticar a fraternidade de forma real, quando a gente manda, quando a gente envia uma ajuda para quem precisa, quando a gente leva um prato de comida ao faminto, faz a nossa parte. Então, enfim, irmãos, esses são valores universais. E aí, por que não dizer, irmãos? Deus colocou tudo isso, acreditem, na figura preciosa da mulher e de uma maneira toda especial em toda a mãe. Hoje eu queria falar um pouco desse tesouro e usar esse momento em que Maria e José estavam voltando para casa e de repente procuraram Jesus. Jesus não estava, procura porque uma caravana que foi a Jerusalém, participou das festividades, certamente Jesus estava lá com seus pais, acompanhando, os pais levando ele para um lado, para o outro, vem para cá menino, Jerusalém cheio de gente, certo? Nós estivemos em Jerusalém há algum tempo atrás, foi a única vez que eu fui com o nosso querido Dom Ximenes, e ali obviamente não era a época de Páscoa, mas era uma época de turismo, enfim, então era muita gente nas ruas, certo? A gente tinha lugar que a gente para passar dava trabalho, eu ficava imaginando, eu digo, na época da Páscoa deve ser por aí, certo? E as ruas estreitinhas, muita gente na rua, barraca aberta, gente vendendo, gente comprando, ai. E aí eu imagino que, na hora de voltar, Maria e José imaginavam que Jesus, certamente no início da conversa, estava lá com eles. Mas aí, de repente, procura, cadê? Está com os primos brincando, tá onde? Está na carroça de quem? E bate para lá, bate para cá, Jesus não está. Procuram, passam aquele pente fino
e Jesus não está. Se ele não está, ele ficou em Jerusalém, né? E aí, Maria e José voltam para procurar Jesus. Olha, eu consigo imaginar, irmão, você consegue imaginar um pouco a aflição de uma pessoa quando um filho não está com você, mesmo tendo sido um filho de 12 anos como Jesus. Eu estou falando isso porque quando a gente eu e Cristiane, eu não lembro agora com qual dos meninos foi. Ela vai lembrar com certeza, porque foi com Daniel, já está aqui, ó. Daniel estava com a gente no supermercado e por um minuto, acreditem, certo? A gente brinca dizendo assim, criança cega a gente, certo? A expressão é essa. Daniel desapareceu. Irmãos, a gente procurou ali, Daniel corre para cá, Daniel corre para lá, Daniel. E a gente eu digo, olha, eu vou dar um grito para o pessoal fechar esse supermercado, que eu pensei que alguém tinha sequestrado meu filho. E antes que a gente desse esse grito final, porque a gente já estava com ele pela boca, assim, já no desespero, Daniel apareceu. Ou seja, foram poucos momentos, eu não sei quanto tempo, certo? E fique certo, não foi meia hora de desespero não, certo? Eu acho que isso não passou mais de um minuto. Mas para nós foi um minuto de eternidade, entendeu, irmãos? Para a gente foi como se a gente tivesse passado 1000 anos no desespero, só pelo volume da aflição que veio no coração da gente. Eu fico imaginando aqui o coração de José e Maria quando procura Jesus para um lado, procura para o outro e não acha ele ali. E enfim, voltam para Jerusalém para procurar Jesus. E eu quero, de uma maneira bem amorosa aqui, falar um pouco dessa mulher extraordinária que foi Maria, que a Bíblia diz que jamais nasceu de ventre de mulher, jamais nascerá de ventre de mulher, uma mulher com a grandeza de Maria. E eu quero aqui de maneira muito amorosa falar um pouco dessa mulher na pessoa da sua mãe, certo? Ou falar um pouco da sua mãe na pessoa dessa mulher, da minha mãe na pessoa dessa mulher, certo? Então, vamos analisar o texto que a gente leu, porque a gente vê o seguinte, diz aí no verso 44, 45, se você quiser, você pode manter a sua Bíblia aberta, você vê lá o seguinte, que eles então passaram, vinham de companhia pelo caminho, andaram um dia, andaram um dia inteiro, andaram a distância de um dia, e certamente pensando que Jesus estava jogando futebol, jogando bola, brincando de esconde-esconde junto com a galera, para lá, menino corre para lá, menino corre para cá, só não tinham visto Jesus, mas ele certamente estava por ali. Mas demoraram um dia para perceber que Jesus não estava. Quando se deram conta, foi que a coisa começou a ficar feia, certo? Procuraram entre os parentes e os conhecidos, está aqui o texto, e como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. Repare, irmãos, eles estavam ali naquela caravana, como eu disse há pouco, certamente uma caravana da cidade de Nazaré, estavam ali entre parentes, entre pessoas conhecidas, e repare, José podia ter voltado sozinho, ele podia ter dito assim, não se preocupe não, eu sou o homem da casa, você vai junto com o pessoal, olha minha gente, levem Maria para um lugar seguro, levem Maria para ela ficar sossegada, eu vou voltar para Jerusalém e vou procurar o nosso filho e só volto para casa quando eu achar, não é? Pois é, mas não foi o que aconteceu. E aí o que acontece? Maria voltou junto, Maria disse, você vai? Eu vou também, certamente. E foram os dois. José poderia ter voltado sozinho, mas não voltou. Certo? Por quê, queridos? Porque Maria não queria estar longe desse momento. E aí eu quero destacar aqui essa coisa da mãe, certo? Mãe, queridos, ela sempre quer estar muito presente nos momentos importantes da vida da gente. Sejam eles bons ou ruins, não importa. Se for bom é melhor, mas se for ruim, ela está lá. Ela não corre da raia, não. Mãe está lá, está firme, certo? Mãe está ali, irmãos, eu sempre digo que mãe parece que está sempre um passo, não, ela tá 1000 passos à frente. Por quê? Porque ela já está pensando em 1001 circunstâncias que ainda que você não se tenha dado conta, ela já está avaliando como um jogo de xadrez, onde a coisa vai chegar lá no final, e ela já está vislumbrando todas as alternativas que estão possíveis na mente dela. Então, Maria não deixou José ir sozinho, foi com companhia do seu esposo, obviamente, como uma mulher sábia que era, mas foi sobretudo como aquela mãe que sabia que a presença dela seria importante. Talvez, irmãos, olha,
Talvez José tivesse ficado irado. Cadê esse menino? Isso acontece. Cadê esse rapaz? Primeira folga que a gente dá para ele já faz uma dessa, eu vou pegá-lo. Podia ter sido assim, não podia? Pode, não sei. Mas se foi, a gente nunca vai saber. Talvez um dia na eternidade a gente pergunte como foi essa história nos mínimos detalhes. Mas talvez José tenha dito, quando eu pegar ele vai ver. Eu vou encontrar esse cabrito, não é verdade? Pois é. E aí Maria, já vislumbrando que de repente o pai podia estar com a mão meio pesada, quando encontrasse, ela fez o quê? Ela já estava ali do jeito que toda mãe sempre está, preparando o futuro, entende? É isso que mãe faz na vida da gente, o tempo todo, irmãos. Ela está sempre a preparar alguma coisa nova, certo? O profeta Jeremias diz lá no capítulo 6, no verso 16, Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos a caminho e vejam, perguntem pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Irmãos, mãe é assim, ela está o tempo todo preparando um caminho melhor. Por quê? Porque ela foi designada por Deus para ser bênção na vida da gente, para afirmar os nossos passos. O autor de Provérbios, lá no capítulo 3, ele diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te sustentes, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Olha que coisa linda. Meu irmão, minha irmã, mãe é assim. Mãe é assim. Ela está sempre trabalhando, sempre fazendo algo ou muitas coisas, é verdade, mas sempre pensando em firmar os passos da gente. A Bíblia, quando diz lá no Salmo 37, eu gosto do Salmo 37, certo? E ele diz lá no verso 23, ele diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom e deleita-se no seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, pois o Senhor o segura pela mão. Irmãos, por que a mãe faz assim? Por que a mãe age assim? Né? Por quê? Ela faz isso para que a gente não tropece, para que a gente não dê um passo mal dado. Se a Bíblia nos garante que aquele que teme ao Senhor, o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, ela sabe disso, mas ela está ali para conferir. Não é como quem duvida da palavra de Deus, não, mas ela está ali para de repente ser ela, aquele anjo que Deus reservou para firmar os passos da gente. Toda mãe, eu digo sempre que toda mãe tem um quê de anjo, certo? Que a gente nem sabe explicar, não dá. Quando eu digo isso, irmãos, quando eu era adolescente, todo irmão pequeno, um briga com o outro, e aí às vezes eu brigava com meu irmão em casa, né? Besteira, menino briga por bobagem, porque ele dividiu o chocolate errado, porque tomou mais o leite moça, mais da conta e quase que gasta tudo, não deixou um pedaço de biscoito para o outro, essas bobagens. E aí, vez por outra, eu brigava com meu irmão, e aí, irmãos, acreditem, minha mãe ligava para casa. Naquele tempo não tinha celular, era o telefone de casa mesmo, aquele convencional que toca, trim, pronto, enfim. No meio da confusão que estava rolando em casa por qualquer bobagem, minha mãe ligava, ela fazia assim: o que é que está acontecendo aí em casa? Vê, a gente ficava pensando que ela tinha uma espécie de câmera, mas naquele tempo não tinha isso. Ela tinha uma câmera, ou algum vizinho. Eu digo, será que a gente fez tanto barulho que o vizinho ligou para ela no trabalho dela, para ela ligar agora e saber que a gente está aqui? Não está acontecendo nada não. Ela está acontecendo, estou sentindo aqui no meu coração, tem alguma coisa, vai, melhor dizer, porque se eu souber, quando chegar em casa eu boto vocês de castigo. Pronto, aí tá, amanhã a gente estava discutindo por isso aí. De lá de onde ela estava, ela administrava a situação, certo? Como é que ela sabia disso? Sei não, irmãos. Se ela sabia de alguma coisa, se tinha algum segredo, ela nunca me contou, certo? Mas com certeza não tinha nada além de um coração de mãe, que de alguma maneira lá do seu jeito tem esse quê de anjo que a gente não consegue explicar, certo? Mãe é sempre esse instrumento de Deus, certo? E eu digo, na construção da nossa caminhada, ela é sempre esse instrumento do Senhor na pavimentação da nossa estrada, e eu quero louvar a Deus por isso, amém? Então, vamos ver a segunda característica importante de Maria, certo? Que eu quero enaltecer a figura da mãe hoje. Repare,
No verso 46 ao verso 48 da leitura que a gente fez, diz assim: passados 3 dias, vê, Jesus e Maria voltaram para Jerusalém. Repare, eles foram, vamos fazer a continha, estavam voltando para Nazaré, passaram um dia de viagem. Nesse primeiro dia, depois passar desse primeiro dia, descobriram que Jesus não estava lá. Aí eles então voltaram para Jerusalém, mais um dia para voltar. E demoraram, vê, um dia lá procurando. Não foi assim chegar na hora em Jerusalém, alô Jesus, e Jesus estava lá em algum lugar, no achados e perdidos. No meu velho, não tinha não. Foram procurar Jesus pelos lugares que andaram, e certamente eles, como judeus de uma cidade de interior, estavam visitando ali a capital e, enfim, passearam por muitos e muitos lugares. Demoraram a achar Jesus e José e Maria procurando há mais de um dia em Jerusalém, mas já faziam 3 dias, quando finalmente encontraram Jesus, certo? E aí o que acontece? Vê lá. E aí diz o texto, né? Passados 3 dias encontraram Jesus no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo os doutores, interrogando os doutores. Jesus estava ali num bate-papo de alto nível, meu velho. E aí o que acontece? Todos aqueles que o ouviam ficavam admirados da sua inteligência, das respostas que ele dava, tudo aquilo que ele falava como quem conhecia a lei. Afinal de contas, ele não apenas era o verbo encarnado, mas ele também estava estudando a lei a partir dos 5 anos de idade. Lembra da história que a gente falou lá no começo? Então ele já vinha estudando tudo aquilo. E ele então, nas suas argumentações, impressionava os doutores da lei ali ao redor dele. E aí o que acontece? Aí Jesus é encontrado. José e Maria então encontram Jesus. E diz aqui no verso 48, quando o viram, primeiramente a reação foi ficarem felizes. Afinal de contas, certo? Encontraram o filho que estavam procurando. Amém. E aí diz aqui uma coisa interessante. Reparem, pelo texto, não é José quem chega lá e diz assim: cabrito treloso, né? Venha cá, menino, você não sabia que a gente nem se preocupou, a gente já vão 2 dias e você não teve nem o trabalho de procurar, de saber, de comunicar com a gente, porque a gente já estava voltando, né? José podia ter dito, já está com o discurso pronto, para dar aquela, como dizia minha avó, a mãe do meu pai, para dar aquela ralhada no menino, né? Chegava lá e dava um corretivo e tudo mais, mas não. O que é que o texto mostra para a gente? Está aqui, verso 48, quando viram Jesus, quando se alegraram porque encontraram Jesus, a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso com a gente? Por que foi que você fez isso conosco? Eu e o teu pai, ansiosos, estávamos procurando por você, certo? E aí, queridos, repare o seguinte, a lei judaica, certo? O costume judaico, né, dizia que as mulheres deviam estar sempre numa atitude de respeito em relação ao homem, dentro do templo, sobretudo, que ficassem em silêncio, aquela coisa toda, certo? Mas repare, ali não houve nenhuma censura, absolutamente, ali não houve nenhuma vergonha a José, de forma alguma. Maria não desrespeitou José. O que havia ali, queridos, era uma mãe que certamente os doutores da lei já deviam estar imaginando que, sendo aquele menino um menino de 12 anos, que até então, se os pais não estavam ali, não tinham ido buscá-lo, certo? Eles já imaginaram imediatamente o que estava acontecendo. Quando José e Maria chegaram, e Maria se adiantou, ali estava uma mãe aflita, ali estava uma mãe que há 3 dias estava com o coração certamente em pedaços, antes de encontrar o menino, já passando por 1000 coisas no coração dela, porque eu consigo só imaginar, porque se eu no supermercado passei, vamos lá, 1 minuto sem saber onde meu filho estava, eu fico imaginando a angústia de quem está procurando seu filho há 3 dias e não encontra. E quando encontra, meu velho, é um misto de não sei o quê, certo? E aí, Maria se adiantou. Sabe por quê, irmãos? Porque aí vale a figura da mãe. Porque Deus projetou a mãe, meu irmão, para estar sempre de frente. Ela não desrespeitou José, ela não desrespeitou os doutores da lei que estavam ali. Ela poderia até
ela se arriscou de certa forma, se houvesse alguma má interpretação, alguém podia ter chamado a atenção dela, se ela estava ali tomando a frente de alguma coisa, mas ela era a mãe daquele menino. E por respeito, por entendimento, por admiração, ali eles silenciaram, observando que a mãe estava sendo ali amorosa. Foi Maria que falou, quem falou primeiro com Jesus, irmãos. Por quê? Porque mãe é assim. Mãe é aquela voz, irmãos, que a gente na hora da tempestade, na hora que o mundo está virando, na hora que a onda está quebrando na cabeça da gente, é aquela voz que insiste em falar conosco para nos dizer: se acalme, eu estou providenciando, eu estou adiante, certo? Aqui na minha casa é assim mesmo. Eu sou muito amoroso com os meus filhos, mas eu sei. Meus meninos, quando estão passando algum aperreio, mãe, é engraçado isso. E olha que eu faço o tempo todinho, a gente está o tempo todo juntinhos, participando uns aos outros, das coisas que a gente faz, das coisas que acontecem, tanto das coisas boas quanto das coisas que não são boas, enfim, nós compartilhamos sempre. Mas a gente percebe, certo? Que há um melzinho, há uma açuquinha, certo? Na palavra mãe, que enfim, na hora que precisa aquela coisa, mãe vem cá, mãe vem cá, mãe vem cá, é isso aí, irmão. Sabe por quê? Porque mãe quer estar sempre de frente. E se liga aqui, olha, a mulher quer sempre estar de frente nos projetos do marido. Quando eu digo de frente, não significa que ela esteja querendo gerenciar, não. Ela quer se fazer presente. Então a mulher sempre quer estar na frente, quer estar adiante, quer estar ali, certo? Com seus olhos, né, acurados, porque eu sempre digo que os olhos da mulher fazem um escaneamento mais sensível da realidade do que os olhos do homem. Não que a gente não perceba nada disso, mas as mulheres, elas têm uma capacidade dada por Deus de perceber mensagens subliminares de uma forma extraordinária. E é isso que a gente tem que aproveitar, irmãos, porque mãe é desse jeito. Ela quer estar lá, a mulher é assim, ela quer estar ali na frente dos projetos do marido, na frente dos projetos do filho, na frente dos projetos da família. Entendeu? E aí você vai começando a perceber o quanto essa mulher extraordinária, ela quer estar presente. E por que não dizer, por conta de tudo isso, ela também se desgasta muito. É por isso que eu sempre falo, quando eu converso com os maridos, né, na nossa igreja, eu sempre digo: preste atenção na sua esposa. Ela é uma bênção, sempre foi, sempre será. Mas ela precisa de muito cuidado, porque ela precisa do descanso apropriado para continuar sendo esse arcabouço, né? Essa fonte preciosa do bom alimento, da água fresca, do sossego e da paz, para que ela continue fazendo isso. Não abuse da sua mãe, não abuse da sua esposa, não abuse de mulher nenhuma. E quando eu digo isso, é em todas as áreas que você puder imaginar. Por quê? Porque elas são como vasos preciosos feitos por Deus. São sensíveis, são maravilhosas, são fortíssimas, mas não são indestrutíveis nem são inquebráveis. Cuidado com isso. Você precisa cuidar muito bem. Aí você pode me perguntar: e os projetos da mãe, né? E os projetos da mulher? Será que a mulher não tem projetos para ela? Será que a mãe não tem projetos para ela? Tem, queridos. Mas estão aí. Todos estão aí. Os projetos da família, os projetos dos filhos, os projetos dos netos, dos maridos, todos eles são projetos dela também. Ah, pastor, o senhor está falando dos projetos dela como mulher? Tem, claro que tem. E os projetos dela como mulher, como mãe, como profissional? Eu tenho uma profissional aqui na minha casa, ela é procuradora de justiça, trabalha que só, tem trabalhado muito agora nessa pandemia, está trabalhando 2 ou 3 vezes mais. Eu é que vejo na minha casa, eu brinco com ela dizendo: menino, minha casa tem hora que parece mais office do que home, certo? Porque assim, ela entra numa reunião e sai de uma reunião, vai para outro encontro, vai fazer os processos, vai aquela coisa toda. É uma trabalheira só você vendo. Então, ela tem os projetos dela, com certeza, e nós respeitamos muito isso. Agora, todos os projetos dela caminham porque ela consegue caminhar com os dela e com os da família. Você não consegue divorciar da mulher os projetos da casa. Todos os projetos dela, talvez para ela, percam todo o sentido se juntos, se paralelamente aos projetos dela não estiverem os projetos do marido, dos filhos, da sua casa. Tá entendendo? Entendeu? Então, são projetos da mãe, são projetos da mãe. E sempre serão projetos dela. Deus fez, irmãos, das mulheres guerreiras incansáveis,
E eu louvo a Deus por isso. Amém? A sua mãe é assim? Eu tenho certeza que é. Você é assim, mamãe? Eu tenho certeza que você é assim. Eu tenho uma aqui em casa e essa não corre da raia, tá certo? É incansavelmente essa guerreira, essa mulher maravilhosa que não desiste diante de luta nenhuma, tá certo? E sempre está aí disposta a dar o seu melhor pela família e pelo trabalho. E eu vejo isso acontecendo aqui. Amém. Espero que você também esteja vivendo isso aí na sua casa. Vamos para o terceiro ponto, ok? Eu quero aqui verificar aqui o verso de número 49 ao 52. Se liga aí, Brasil, certo? Presta atenção, certo? E aqui eu começo encerrando essa mensagem dizendo a você o seguinte: Deus projetou a mãe para ser uma fonte maravilhosa, certo? Para ser uma fonte maravilhosa, certo? Porque, repare, dos versos 49 a 52, se você tiver com a sua Bíblia aberta, diz assim, olha: quando Jesus viu José e Maria e viram a aflição deles, e Maria chegou: meu filho, por que foi que você fez isso com a gente? A gente estava te procurando e tudo mais. Aí ele responde assim: por que você estava me procurando? Como se Jesus ali, repare, coisa linda, ele estava respirando o ar da independência. Jesus estava assumindo aquilo que tinha sido colocado nos ombros dele. Ele aceitou a responsabilidade que um garoto de 12 anos deve assumir integralmente. E ele, para mostrar para mostrar de forma irrelutante o quanto essa era uma realidade que ele já estava vivendo ali, ele diz assim, se ele fosse nordestino, ele dizia assim: mãinha, painho, por que estavam me procurando assim? Será que vocês não sabiam que convinha tratar dos negócios do meu pai? Mas ali naquele primeiro momento, o pessoal não entendeu essa resposta dele. E aí o que aconteceu? Diz o verso aqui, vê, não coloca aqui mais nenhum diálogo. Não diz nem se Jesus levou um puxão de orelha ou levou uma palmada. Provavelmente não. Mas ele foi obediente. E diz o verso aqui assim, depois dessa conversa, diz assim: e Jesus desceu com eles e foi para Nazaré, e lhes era sujeito. Ou seja, Jesus era obediente. Está vendo? E diz aqui no verso que encerra a nossa leitura dizendo assim: Maria guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus teve uma infância muito feliz. Jesus foi um jovem muito feliz. Ele tinha uma família muito equilibrada e uma mãe maravilhosa, como você, mamãe, como a mãe de cada um de nós. Por isso Deus projetou a mulher para ela ser essa fonte. Ela guarda nela essas coisas que muitas vezes são tesouros que só ela entende, certo? O Evangelho de Mateus diz lá no capítulo 12, no verso 35 assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Maria guardava aquilo que era bom no coração dela, para derramar em tempo oportuno, como uma fonte que guarda, certo? Mãe é assim, irmãos, mãe é assim, o tempo todo é um bom tesouro que é guardado para a vida inteira, certo? Por isso o autor de Provérbios diz lá no capítulo 1, já abre ali dizendo ali pelo verso 8, diz assim: meu filho, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Eita, dá para entender? Mãe é fonte de sabedoria, de vida, de graça. A Bíblia nos convida, lá no livro de Efésios, no capítulo 3, diz assim, um convite para mim e para você, para a gente conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que assim mesmo nós sejamos cheios de toda a plenitude
de Deus. Irmãos, Deus projetou a mulher para nos encher dessa plenitude. Deus projetou a mãe para ela nos encher dessa graça, para ela ser essa fonte inesgotável, certo? É esse amor que renuncia a tantas coisas, às vezes renuncia aos projetos pessoais, é verdade. Quantas mulheres eu mesmo já conheci que abriram mão dos seus projetos pessoais para seguirem os projetos da família e se realizaram ali. Me entristece quando eu vejo uma mãe que não é reconhecida no seu esforço, que abre mão de tantas coisas pela felicidade alheia e lá na frente, tudo que acontece, não reconhece o esforço que ela fez. E olha, eu vou dizer, talvez ela nem quisesse tanto reconhecimento. Eu acho que o que magoa mais a mulher é a falta de atenção, fruto dessa falta de reconhecimento pelo esforço, por tudo que ela fez. Então, irmãos, mãe é assim. É esse amor que perdoa o imperdoável, é esse amor que é resiliente, é esse amor que se sacrifica, é esse amor que enfrenta tudo, absolutamente tudo, por nós. E eu quero hoje louvar a Deus, nas coisas mais simples. Eu, quando digo isso, toda vez que eu começo me lembrando das coisas da minha mãe, eu lembro que quando eu era criança, na minha casa a gente costumava, vez por outra, comer uma sobremesazinha, coisa boba, era uma banana descascada com um pouco de leite moça em cima, e a gente jogava um chocolate que hoje vende em todo canto, tal do ovo maltine, e a gente colocava ali em cima da bananinha com leite moça, ovo maltine. Meu pai sempre ficava vigiando a quantidade de leite moça que a gente botava, a quantidade de ovo maltine. Você sabe que menino quer forrar o prato todinho com ovo maltine, é coisa de menino. E meu pai sempre ficava, não é muito, pare por aí. E tinha hora que ele dizia assim, não, é demais, pare. Aí minha mãe fazia o quê? Aí minha mãe dizia, mas agora quem quer sou eu também quero. Aí ela botava 2 bananas no prato, danava leite moça em cima, botava ovo maltine. Bom, meu pai podia regular o meu prato do meu irmão, podia, mas o prato da minha mãe ele não podia não, e ele sabia disso, porque ela tinha tanta autoridade quanto ele, né? Enfim, como mãe, ele como pai. E aí meu pai olhava assim, e você vai comer isso tudinho? Aí minha mãe dizia assim, não é meu, deixa eu botar o que eu quiser. Aí ela botava leite moça, quase que gastava a lata inteira no prato. E depois botava leite moça, aí meu pai disse, eu quero ver você comer. Eu disse, não, se eu vou comer, eu não vou comer, não é meu, pronto. Então você não se meta aqui. Aí meu pai ficava achando graça. Aí a gente comia, minha mãe ficava olhando pro prato dela, não botava a mão em uma bananinha. Quando eu e meu irmão a gente terminava, ela dizia assim, quer saber, eu não vou comer isso aqui não, eu vou doar uma banana para cada um. E lá vinha aquela banana recheada de leite moça, recheada de chocolate. Aí meu pai, não é possível, não, você não vai, não é meu, eu dou a quem eu quiser. Pronto, eu vou dar uma para cada filho. Meu velho. Louva a Deus, talvez minha mãe esteja aí acompanhando. Ela vai lembrar disso, deve estar rindo. Lá do Rio Grande do Norte ela deve estar rindo disso, né? Mas eu hoje quero agradecer a Deus pelas mães, certo? Pelas mães que tiveram filhos, pelas mães que não tiveram filhos, pelas mães solteiras e pelas mães casadas, por todas elas, por todas aquelas, e até pelas mães que nunca tiveram filhos, mas foram mães dos filhos dos outros. Dedicaram o seu amor maternal a criar, a se doar, a se sacrificar por outras crianças que não foram geradas nos seus ventres. Quero louvar pelas mamães que estão aí tomando conta de um sem número de jovens que estão abandonados nas creches, nas instituições de adoção. Eu rogo a Deus que sopre nesse país um vento maravilhoso, que faça a nossa nação acolher as nossas crianças. Nós precisamos cuidar bem dos nossos jovens, mas eu louvo a Deus hoje pela figura da mãe e sobretudo daquelas que durante a jornada precisaram ser pai também. E olha, não é fácil, certo? Tem um sem número
de gente por aí, um sem número de mães que têm sido e foram rejeitadas, mas escuta aqui. A Bíblia diz assim, Provérbios 23, verso 22. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Olha, meu irmão, minha irmã, Deus não abandona a gente. Não importa se a sua mãe é jovem ou idosa, não importa. Em todos os anos de vida que ela tem, ela sempre será fonte de vida para a sua vida, certo? Sabe por quê? Porque mães, para mim, são como grandes engenheiras. Como é que é isso, pastor? Que elas passam a vida inteira construindo pontes, construindo ligações entre as pessoas, entre a família. Mães não sossegam o coração enquanto não constroem, enquanto não estão construindo, não terminaram de construir pontes, certo? Para o amor se restabelecer, para o vínculo se restabelecer, para a caminhada ficar mais suave. É assim. Eu desconheço uma mãe de verdade que viva para complicar a vida de ninguém. Ela só vive para tornar a vida um fardo mais leve. Então, para você, mãe, nosso carinho e de coração, recebam aqui o nosso abraço e um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém.